Bendito seja o Senhor dos Exércitos, que fez o céu e a terra. Eu quero saudar todos nesta tarde com a gloriosa paz do Senhor. Dizer da alegria que eu tenho de ter a oportunidade de mais uma vez falar da palavra de Deus para os nossos queridos e amados ouvintes. No livro de São Lucas, no capítulo 3, e os versículos 16 e 17, está escrito assim: Respondeu João a todos dizendo: Eu na verdade batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Glória a Deus. O Senhor Deus tem dado uma mensagem nesta tarde, subordinada ao tema resistindo às provações com paciência. Quando nós somos chamados para servir a Deus, nós somos provados de diversas formas. E o segredo para se obter a vitória é resistir. É impossível você viver uma vida servindo a Deus, procurando fazer o que é correto e não passar por provações. E para tanto requer-se paciência. E a paciência não se pede, porque a Bíblia fala que a própria tribulação, a própria luta diária produz paciência. E nós temos lido aqui um texto em que fala sobre o batismo no Espírito Santo, a imersão do Espírito Santo. Outros recebem o Espírito Santo no ato da conversão. Mas o batismo é uma imersão, é um revestimento de poder. Um jovem pregador do Evangelho perguntou a um amigo, certa vez, qual é a evidência de que você foi batizado no Espírito Santo, ou de que você recebeu o Espírito Santo. E a palavra do jovem, sem hesitar, foi essa: problemas. Um pastor da China, muito conhecido, é citado como dito o seguinte: o primeiro sinal de um homem de Deus é quando ele está de pé, quando tantos já caíram devido às pressões, devido ao desânimo ou ao desespero de uma situação. Este irmão captou esta conclusão do estudo de Paulo sobre guerra espiritual, que está escrito lá em Efésios, capítulo 6, Efésios 6, 14, Efésios capítulo 6, 13 e 14. Glória a Deus. Efésios 6, 13 e 14, que diz: E havendo feito tudo para ficar firme, ficai, pois, firme. Glória a Deus. Que lindo, né? Efésios 6, 13 e 14, mais precisamente, ele fala assim, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Toda a armadura. Aí fala das armas espirituais. Para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firme. O dia mau é o dia da provação. Companheiro, Mário, Paulinho, que está aqui no estudo. É o dia do desemprego. É o dia da doença. É o dia das paixões carnais. É aquele dia em que você encontra-se, não é, numa pressão espiritual tão forte que às vezes dá vontade até de desaparecer. O dia mau é o dia da perda de um ente querido. É o dia da luta diária. E ele diz no versículo 14 do capítulo 3: Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Duas armas, aqui entre tantas armas, que ele fala, é cingido o lombo com a verdade, a arma da verdade. É uma arma. E a outra arma é vestindo a couraça da justiça. Couraça é para proteção. Couraça da justiça fala da obediência à verdade. Glória a Deus. E só essas duas armas
já lhe dá força para você resistir às provações. Diz a Bíblia Sagrada, em Hebreus capítulo 11, que nós podemos perceber que tantos homens permaneceram de pé diante de tantas provações, onde tantos caíram porque não aguentaram a resistência. Esta é a principal característica de um verdadeiro cristão. Quando lemos a história dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11, nós ficamos impressionados com o que ele narra a respeito de diversos homens cuja fé deve ser imitada. Hebreus capítulo 11, 35 a 38. Hebreus capítulo 11, 35 a 38, diz assim: as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram, olha aqui, escarnio, açoite e até cadeia e prisões. Foram apedrejados, uns apedrejados, outros serrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de pele de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errante pelo deserto e montanha, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles sem nós fossem aperfeiçoados. Está. Homens nos quais devemos imitar na nossa caminhada espiritual. Alguns ficaram com fome, maltratados, cerrados, humilhados, presos, nus. E a Bíblia diz, bom demais para este mundo. O mundo não era digno deste tipo de sãos. Como um mundo pecaminoso, um mundo enganoso, o mundo mau em que vivemos não é digno do homem de bem, do homem que vive a verdade. Nós estamos aqui como peregrinos. Nós somos forasteiros. Nossa pátria não é essa, meus queridos e amados irmãos. Glória a Deus. Então devemos resistir às provações com paciência. Até porque a Bíblia diz que se você se mostrar frouxo no dia da luta, da angústia, a sua força será pouca. Quem nos testa ou nos prova? Será Deus ou o diabo? O que é que você acha? É comum, né? Nós culpamos tudo o diabo. Irmãos, queridos, o diabo só tem poder sobre nós se nós dermos lugar a ele. Se nós vivemos uma vida de obediência e de santificação, a Bíblia diz que receberemos poder para pisar todos os dados inflamados do maligno. Recebemos poder para pisar serpente e escorpiões. Então, às vezes, que o diabo tem vantagem em nossas vidas porque temos lugar a ele. Glória a Deus. E a Bíblia fala, não dei lugar ao diabo. Aleluia. Aleluia. Por exemplo, a Bíblia fala no Salmo 11, versículo 5, Davi diz, o Senhor prova o justo. Então as provas para o justo vêm do Senhor. Por exemplo, nós podemos ver o sofrimento de Jó. Foi permitido por Deus. Não foi o diabo que permitiu, foi Deus. O diabo obteve a permissão de Deus para tentar Jó. Jó nunca culpou o diabo. Jó disse no capítulo 19, versículo 22, a mão de Deus me tocou. Então Jó, naquele sofrimento tanto que ele passou, ele reconheceu que era a mão de Deus. Em outra parte ele disse, ainda que ele me mate, aleluia, nele esperarei. Sabe o que é isso, irmão? Reconhecer a soberania de Deus em nossa vida. Reconhecer que tudo pertence a Ele e que tudo está no controle dEle. Mesmo sendo atacado por Satanás, Jó estava lidando com Deus. Deus sempre está ao nosso lado. Paulo diz
em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, ele impedirá que a tentação ou a provação se torne forte demais para podermos suportá-la. Em outra tradução, podemos dizer, amados irmãos e irmãs, Deus não nos prova além das nossas forças. Glória a Jesus. Provações e perseguições prometidas. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, está assim escrito: não estranheis a ardente prova que vem para vos provar, como se alguma coisa estranha vos acontecesse. Aleluia. Existe um momento em nossas vidas, amados, em que acontecem coisas que você não entende por que está acontecendo. E aí nós não entendemos o que está se passando no mundo espiritual. Nós não entendemos o que está acontecendo lá na outra esfera. Porque nós temos o costume de viver por vista e não por fé. Sabe? Nós precisamos ver o que há no mundo espiritual. Por mais que você queira fugir, queridos irmãos e irmãs, nós somos regidos pelo mundo espiritual. O cristão é guiado pelo Espírito, direcionado pelo Espírito. O ímpio é guiado por Satanás, pelas trevas, não tem outro caminho. Aleluia. Mesmo servindo a Deus, nós estamos sujeitos a erros e também somos provados. Quebra de Deus prova o justo. Aleluia. Paulo escreve o seguinte a um jovem líder da igreja. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, Paulo diz: todos os que querem viver piedosamente em Cristo sofrerão perseguições. É uma promessa bíblica. Todos que querem viver corretamente nesta vida serão perseguidos. Agora, se você não quer ser perseguido, anda errado. Ande fazendo o que o mundo quer, ande mentindo, ande roubando, ande se prostituindo, ande enganando. Aí não tem perseguição nenhuma. Que é exatamente o campo do inimigo. A Bíblia fala que o mundo, ele jaz, ele está no maligno. Não é fácil. Mas aqueles que estão em Cristo sempre receberão vitória. Jesus disse em São Mateus capítulo 5, versículo 10: bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Sabe? Jesus falou: bem-aventurado os que são perseguidos porque obedecem à minha palavra, porque deles é o reino de Deus. Nós, como cristãos, estamos segurando um tigre pela cauda, e não é fácil. Em uma prisão, você imagina você preso e segurando um tigre pela cauda. Você tem que estar sempre vigiando, sempre lutando para esse tigre não lhe tragar. É exatamente a vida do cristão. Em Efésios capítulo 3, versículo 1, Paulo diz que somos prisioneiros de Jesus Cristo. Oh glória! Sabe, nós estamos presos em Cristo. Olha, queridos, e para chegar preso em Cristo, nós temos 3 etapas. Eu vou dizer a você. Primeiro, você tem que entrar pela porta. Ele disse: eu sou a porta. A porta é a palavra. Quando você entrar pela porta, você vai passar por um processo de regeneração. O que é regeneração? É a gente começar a obter o caráter de Cristo, os atos de Cristo. E aí, nessa regeneração, ela vem para a santificação. E aí, na santificação, você fica preso em Cristo. Só fica preso em Cristo aquele que é santificado. Porque aí ele vai poder dizer o que Paulo disse: eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Eu já estou crucificado com Cristo. E o crucificado, ele não faz o que quer. Ele faz o que determina. Quando fala em crucificado com Cristo, eu estou morto para o mundo, mas estou vivo para Cristo. Aí sim, você torna-se prisioneiro de Cristo. Aí você começa a obedecer às ordens de Cristo, os seus mandamentos. Aleluia. Eu tenho uma ilustração nesta tarde aqui sobre Deus e as águias. No meio da provação, o Senhor nos diz, no capítulo 40, e versículo 31 do profeta Isaías: o que espera no Senhor subirão com asa como águia.
Os que esperam no Senhor. E quem são os que esperam no Senhor? Exatamente aquele que está no Senhor. Porque o homem que não tem Jesus, o homem que não tem a salvação, ele confia em A e B, ele confia em autoridade, ele confia em juiz, confia em deputado, confia em delegado, confia em vereador, confia em... Nós somos tudo falhos. Eles esperam nesse. E quantos não estão enganados? Glória a Deus. Na campanha passada, quantas promessas não foram feitas? E alguém confiou. E está esperando. E pode não receber. Mas a Bíblia diz que aquele que espera no Senhor subirão com asas como águia. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estira as suas asas, assim só o Senhor guiou. Deuteronômio capítulo 32, 11 e 12. A construção do ninho de uma árvore é incrível. Ela sempre faz num penhasco bem alto. Ali ela constrói o seu ninho num penhasco bem alto. Ela constrói diversos galhos de vegetais. Dentro do ninho, onde o seu filhinho vai ficar, ela coloca a pena, coloca as partes mais confortáveis. Fora do ninho, ela coloca uns espetos, os galhos que contém espeto, para dentro assim. Observe o que eu estou dizendo. A parte confortável. Então o ninho fica bem confortável quando os seus filhos nascem. Depois que os ovos são chocados, as galinhazinhas moram em um alto, lá acima, seguro, livre de todo o perigo. A águia mãe ali alimenta e protege, sempre suprindo todas as necessidades daquela águiazinha. Esta é a maneira como Cristo nos trata, como bebês espirituais. Aleluia. Desfrutamos a nossa habitação de segurança, aprendendo e usufruindo o leite sincero da palavra de Deus. Estamos firmes. Glória a Deus. Aceitamos a fé, sentimos uma alegria diferente. Mas com o tempo o conforto é removido. Deuteronômio capítulo 32, versículo 11, e fala sobre a experiência espiritual, experiência do crescimento, em que a águia mãe desperta o seu ninho e se move sobre os seus filhos e os treina para o voo. Sabe, irmãos, quando os pintinhos já estão, as águias estão grandinhas já, o que a águia mãe faz? Ela sai e começa a empurrar aqueles espetos em direção àquela parte que era bem confortável. Então o filhinho da águia, ele fica inquieto, ele fica sem conforto para sair, para ficar ali. O que vai acontecer? A águia mãe está lhe preparando para o voo, está lhe preparando para enfrentar a vida em outra dimensão. É exatamente isso que há com o cristão. O que é que a águia faz? Ela pega o seu filhozinho e eleva lá às alturas. Lá nas alturas ela solta o seu filhote. E o filhinho vai descendo, angustiado, batendo suas asas, e a águia deixa ele descer, deixa, para ele sentir firmeza. Quando ela sente que ele está já caindo no chão, ela dá um voo rasante, e aí coloca-se por baixo, glória a Deus, do seu filhote, e ele fica sobre as suas asas seguras. É exatamente isso que Deus faz com os seus servos. Ele treina para o voo. Ele deixa você só. Quando a provação está tão grande, ele vem e aplica-se aquilo que o salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas angústias. Queridos, quando a dor e o sofrimento fizeram a sua obra de chamar a nossa atenção, e quando estamos novamente dispostos a esperar nele e ouvir a sua voz, ele nos mostra que vem em seguida a sua agenda para nós. Deus vai nos ensinar a subirmos com asa, como águia. Aleluia. Espiritualmente falando, você só chegará a um estágio espiritual bem elevado se você realmente começar a treinar. Aleluia. Começar a treinar
começar a treinar, começar a passar também pelas provações espirituais. Eu acho lindo o que Davi disse certa vez: tu me expandisse na tribulação. Glória a Deus. Queridos, por que Deus nos testa e nos prova? Tudo que Deus faz com o seu servo tem um propósito. Sabe por quê? Salmo 40, versículo 1, a Bíblia diz: tu me expandiste quando eu estava sob pressão. Davi falando, quer dizer, as pressões produzem crescimento. Quer crescer espiritualmente? Passe pelas provações. E também as tribulações nos provam e nos fazem humildes. Glória a Deus. Deus quer descobrir se o servimos porque o amamos ou o servimos por causa de todas as bênçãos que Ele nos dá. Todos que somos chamados por Deus, somos chamados para ser abençoados. E Deus passa conosco pela prova para ver se nós fomos chamados porque o amamos ou porque queremos receber as bênçãos que está disposta para nós. Quando Satanás havia matado os rebanhos, as manadas e os filhos de Jó, e havia destruído toda a sua propriedade, como Jó respondeu? Diz a Bíblia que Jó prostrou-se em terra e adorou. Disse: o Senhor me deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, que lindo, né, Maico? Não é maravilhoso? Jó, em momento nenhum, ele vacilou contra Deus. Não é bom, filho? Então vamos glorificar a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Outra coisa, o sofrimento pode aumentar o poder de Deus em nós. Se você está perdendo o poder de Deus em sua vida, você precisa compreender o que é necessário para tê-lo. Davi disse: Ele enfraqueceu a minha força no caminho. Salmo 102, versículo 23. Ele enfraqueceu a minha força no caminho. Sabe por quê? Para que a força de Deus começasse a operar em você. Aleluia. Está fraco? Está sem força? É aí que Deus opera em você. Nós vimos a experiência de Paulo. É um dos ícones do Novo Testamento, que sempre disse: gloriar-me-ei somente em minha fraqueza e na grandeza de Deus, em usar esta minha fraqueza para a sua glória. Então Paulo disse: eu vou me gloriar na minha fraqueza para que Deus seja grande. E aí nessa minha fraqueza eu vou glorificar o nome de Jesus. Paulo nos ensina várias lições importantes com relação às provações e às tribulações na vida cristã. O que é que ele diz? Cuidado com o orgulho. Dependa de Deus. Regozije na tribulação. Irmão, pecado de orgulho e soberba, né? Muita gente, né, acha que é mais do que os outros. Na linguagem popular, nariz empinado, humilhando a tantas pessoas, e esquece. Outro aspecto aí da provação é que as aflições e as provações separam os escolhidos do chamado. O profeta Isaías, no capítulo 48, 10 e 11, ele diz: eu te escolhi na fornalha da aflição. Olha, você foi chamado por Deus, mas escolhido lá na fornalha. É na fornalha que Deus escolhe. Glória a Deus. Jesus Cristo falou em São Mateus capítulo 20, versículo 16, que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Se quer ser escolhido, passe pela aprovação. Por que poucos são escolhidos? Porque somos avaliados exatamente na fornalha da aflição. E pouco de nós passamos no teste, irmãos. Pouco de nós é que chamam a guerra espiritual. Aleluia. Em Apocalipse, no capítulo 17 e versículo 14, está escrito assim: este combaterão contra o Cordeiro. Fala de uma guerra espiritual lá em cima. E o Cordeiro os vencerá, porque o Senhor dos Senhores é o Rei dos Reis. O Cordeiro aqui é Cristo. Vencerão os que estão com ele, quer dizer, vencerão os que estão com o Cordeiro. Quem são estes? São chamados, são os eleitos, o escolhido e fiéis. Glória a Deus. Eu falei sobre o chamado. Você é chamado quando entra no Evangelho. Você é escolhido
quando passa pelo teste, e você é fiel quando permanece em obediência à palavra. Glória a Deus. Muitos são chamados, e muitos também são escolhidos. E eu digo, na autoridade do Espírito, poucos são os fiéis. Mas a Bíblia diz que se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus inunde nossas vidas, para que possamos lutarmos para sermos fiéis, que chamado e escolhido como servo de Deus fomos. Cada um tem sua história, mas aqueles que ainda não aceitaram Jesus como seu Salvador, Ele te chama nesta tarde, sabe? Ele disse: aquele que vem em mim, de maneira nenhuma eu vos deixarei. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. A sociedade está em guerra, o mundo está em guerra espiritual, o povo está em desespero, viu? Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. Que Deus em Cristo vos abençoe e vos